Dizem que vocês são milionários e, se o são, devem estar entre os mais jovens do mundo. Se me permitem uma pergunta indiscreta, serão mesmo milionários? Não. George Harrison era conhecido como o escaravelho quieto, mas quando Yoko Ono entrou na sua vida, foi o primeiro a manifestar-se. Ele avisou o João. Ele confrontou-a diretamente. Previu o desfecho antes de qualquer outra pessoa. Durante as sessões de Let It Be, algo finalmente se partiu dentro dele. Depois do almoço, a 10 de janeiro de 1969, disse 5 palavras e foi-se embora. Aquele simples adeus significou tudo. George sabia que os escaravelhos estavam acabados e sabia exatamente quem tinha ajudado a exterminá-los. George Harrison nasceu a 25 de fevereiro de 1943, numa pequena casa no número 12 de Arnold Grove, em Wavertree, Liverpool. A casa tinha apenas um fogão a carvão para combater o frio de rachar, e a casa de banho ficava no exterior. Isto era normal para as famílias da classe trabalhadora na época, mas dificultava a vida. A própria cidade de Liverpool ainda carregava as cicatrizes dos bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial. Pessoas como os Harrison tiveram de viver com o racionamento até 1954. A comida, a roupa e o combustível eram preciosos. George cresceu nestas condições difíceis, mas, em vez de o tornar amargurado, isso deu-lhe força e humildade que o acompanharam para sempre, mesmo quando se tornou um dos homens mais famosos do mundo. A sua mãe, Louise, acrescentou algo invulgar àquela infância humilde. Durante a gravidez de George, esta ficou fascinada pela cultura indiana. Sintonizou a rádio índia, ouvindo os estranhos e belos sons das cítaras e das tablas. Isto era raro num lugar como Liverpool, onde a maioria das pessoas preferia a música ocidental. Sem saber, Louise deu a George uma amostra precoce de algo que iria moldar o seu futuro. Muito antes de conhecer Ravi Shankar ou de viajar para a Índia, George já tinha sido tocado pela música e pelo espírito do Oriente. A curiosidade da sua mãe plantou uma semente que germinou no seu amor pela filosofia e meditação indianas, que o acompanharia durante toda a sua vida. Quando George tinha uns 12 ou 13 anos, tudo mudou durante um simples passeio de bicicleta. Ao passar pela casa de um vizinho, ouviu Heartbreak Hotel, de Elvis Presley, a tocar através de uma janela aberta. O som atingiu-o como um raio. O rock and roll parecia selvagem e cheio de promessas. Naquele momento, a música deixou de ser apenas algo de fundo. George viu subitamente uma saída para a pobreza. Aquela música fê-lo sonhar com uma vida maior, repleta de guitarras e aventuras. Foi a faísca que o impulsionou a tornar-se músico. Depois disso, a escola perdeu muito o seu interesse. No Institute de Liverpool teve dificuldades e não se deu bem nos estudos. Mas, enquanto seus professores talvez vissem o fracasso, George estava ocupado a aprender algo mais importante. Mergulhou na música de Carl Perkins, Little Richard e Buddy Holly. Sentia-se atraído pelo sotaque rockabilly de Perkins, pela energia vibrante de Little Richard e pelo talento excepcional de Buddy Holly na guitarra. Enquanto outras crianças memorizavam factos, George aprendia a fazer magia com 6 cordas. As suas notas baixas não o impediam de alcançar os seus objetivos. Eles incentivaram-no. Aos 14 anos, já tinha poupado dinheiro suficiente para comprar o seu primeiro violão, a Zenith Acoustic. Aprendeu a tocar sozinho, ouvindo discos repetidamente e copiando o que ouvia. Não teve aulas nem professores de renome. Em vez disso, tinha determinação. Tocava até lhe doerem os dedos, dominando acordes e estilos que mais tarde o ajudariam a mudar a história da música. Esta dedicação na adolescência não só fez dele um grande guitarrista, como também o tornou destemido ao experimentar novos sons, como o da sitar, que mais ninguém no rock ousava tocar. Aos 14 anos, aconteceu outro acontecimento que mudaria a sua vida. Conheceu Paul McCartney no Instituto de Liverpool. Paul tinha 15 anos. Tornaram-se amigos por causa do amor partilhado pela música nova e rebelde que vinha da América. George era calado e concentrado na guitarra. Paul era talentoso e cheio de ideias. Juntos, sonhavam com um futuro diferente. Em menos de um ano, Paul apresentou George a John Lennon, e esta simples amizade tornou-se o início de algo que iria mudar o mundo. Em março de 1958, George juntou-se aos Quarrymen como guitarrista principal com apenas 15 anos. A banda foi criada por John Lennon, mas George trouxe novas capacidades e energia. Impressionou John ao tocar a complexa música instrumental Raunchy durante uma audição num autocarro. Mesmo sendo mais novo que os outros, o talento de George compensava a diferença. A sua chegada ajudou a moldar o som da banda e a colocá-la no caminho que a transformaria nos Beatles. O verdadeiro teste surgiu em Hamburgo, na Alemanha, entre 1960 e 1962. A banda tocava durante horas, todas as noites, por vezes até 8 horas seguidas, em clubes decadentes apinhados de plateias barulhentas.
Viviam em pequenos quartos sem janelas atrás do palco e mal ganhavam o suficiente para comer. A experiência foi brutal, mas fortaleceu-os. Aprenderam a cativar o público e tornaram-se uma banda mais coesa. Quando regressaram a Liverpool, estavam prontos para tudo. Em 1962, tomaram uma decisão que chocou os fãs. Pete Best, o baterista, foi dispensado. A decisão não foi fácil, mas o grupo sentiu que ele já não se encaixava. Trouxeram Ringo Starr, que deu um novo fôlego à sua música. Com Ringo na bateria, os clássicos Fab Four estavam completos e a peça final do puzzle encaixou. A 9 de fevereiro de 1964, aconteceu algo que a América jamais esqueceria. Os Beatles entraram no palco do The Ed Sullivan Show e, nesse instante, mudaram tudo. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr deixaram de ser apenas 4 jovens de Liverpool e tornaram-se lendas. Nessa noite, 73 milhões de pessoas assistiram à transmissão. Isto representou mais de 60% de todas as TVs nos Estados Unidos ligadas para a ver. Foi o maior evento televisivo que o país já tinha presenciado até então. A CBS recebeu uma enxurrada de 50 mil pedidos de bilhetes, embora houvesse apenas 728 lugares disponíveis. As pessoas estavam desesperadas para fazer parte da história. Os Beatles tocaram 5 canções. Quando tocaram Eu Quero Segurar Sua Mão, o público entrou em delírio. Até as filhas do vice-presidente Richard Nixon estavam no estúdio. Todo o país continuava de luto pela morte do presidente Kennedy, ocorridas apenas alguns meses antes. Os Beatles trouxeram alegria, trouxeram esperança. Aquela noite não foi só sobre música. Foi o início de algo novo. A Beatlemania varreu o país. A invasão britânica tinha começado. A 4 de abril de 1964, os Beatles fizeram algo que nunca ninguém tinha feito. Ocuparam simultaneamente as 5 primeiras posições da tabela Billboard Hot 100. A número 1 era Can't Buy Me Love. A segunda foi a Twist and Shout. A terceira foi She Loves You. A quarta foi I Want to Hold Your Hand. Em quinto lugar ficou Please Please Me. Só nesse ano, 34 canções dos Beatles entraram no Hot 100. 6 delas chegaram ao primeiro lugar. Não estavam apenas no topo da tabela de singles. Os seus álbuns Meet the Beatles e Introducing the Beatles também ficaram em primeiro e segundo lugar na tabela de álbuns. Durante uma semana, metade das 10 canções mais tocadas nos Estados Unidos pertenciam-lhes. Ninguém se aproximou durante quase 60 anos. E quando alguém finalmente igualou o recorde em 2021, foi na era do streaming. Os Beatles tinham conseguido isso com discos que as pessoas iam comprar. Aquela semana provou que não eram apenas populares. Eles eram imparáveis. George Harrison, um homem de voz suave, encontrou a sua voz em 1963. Enquanto estava doente num quarto de hotel em Bournemouth, escreveu Don't Bother Me. Considerava uma música bastante má, mas ela significava tudo para ele. Mostrou que ele sabia compor. A canção entrou para o álbum With the Beatles, no Reino Unido, e para o Meet the Beatles, nos Estados Unidos. Tinha um som diferente das músicas de Lennon e McCartney. Mais sombrio, mais melancólico. Foi um pequeno passo, mas deu a George a coragem para continuar a escrever. Um dia, ele daria algo ao mundo, e enquanto a minha guitarra chora suavemente. Mas estar nos Beatles não foi fácil para ele. As suas músicas eram sempre deixadas de lado. A maioria dos álbuns tinha apenas 2 ou 3 faixas de Harrison. No final da década de 1960, já tinha escrito tanto que mostrou ao produtor Phil Spector literalmente centenas de canções. Clássicos como All Things Must Pass e Isn't It a Pity não entraram nos discos dos Beatles. Ele ficou preso nessa situação. Disse que esperar que as suas músicas fossem ouvidas era como estar constipado. Durante as sessões de Let It Be, a situação tornou-se insuportável. Ele desistiu. Quando voltou, não era a mesma coisa. O seu álbum de 1970, All Things Must Pass, mostrou finalmente ao mundo o que ele tinha guardado dentro de si durante tanto tempo. A música de George não era a única coisa que o diferenciava. Em 1965, durante as filmagens de Help, ouviu-o citar pela primeira vez. Ficou fascinado. Comprou e usou em Norwegian Wood. Aquela música mudou tudo. Foi a primeira vez que uma cítara apareceu na música pop ocidental. O som era novo, misterioso. Outras bandas copiaram a ideia. Logo, ouviam-se cítaras em músicas dos Rolling Stones, Dois Birds e The Donovan. A cítara barata de George, comprada em Oxford Street, tornou-se famosa. Em 2024, foi vendida em leilão por mais de $53 mil. A cítara abriu as portas para um novo mundo da música. O encontro com Ravi Shankar, em 1966, mudou ainda mais a vida de George.
George era uma estrela de rock de Liverpool. Ravi era um respeitado mestre indiano. Vinham de mundos diferentes, mas conectaram-se profundamente. Ravi percebeu o quanto George levava os estudos a sério. George percebeu o quanto Ravi era espiritual e sábio. George queria mudar-se para a Índia e estudar a tempo inteiro. Ravi fez dele seu aluno, algo que poucos estrangeiros tinham conseguido tão rapidamente. Viajaram juntos pela Índia. George aprendeu que dominar o sitar exigiria anos de prática diária. Ainda assim, o vínculo entre ambos fortaleceu-se. Ravi ensinou-lhe sobre música, vida e alma. Em 1968, George liderou os Beatles numa viagem à Índia. Ficaram alojados num ashram em Rishikesh para aprender meditação transcendental. Eles queriam a paz. Eles queriam respostas. Compuseram ali 48 canções em apenas algumas semanas, mas a tensão começou a surgir. Lennon ficou inquieto. A rotina rígida desgastou-os. A viagem foi o período mais criativo das suas vidas, mas também o início do fim para a banda. Depois veio o escândalo. O Maharishi que os ensinava foi acusado de assediar mulheres no ashram. Lennon ficou furioso. Escreveu: Maharishi, o que fizeste? Saíram da Índia irritados e magoados. Lennon renomeou a música para Sexy Sadie. George sentia-se dividido. Ainda acreditava na meditação, mas estava desiludido. A viagem mudou a banda para sempre. Após a Índia, George aprofundou a consciência de Krishna. Ele cantava Hare Krishna todos os dias e ajudou a levar este cântico ao mundo. Em 1969, produziu o Hare Krishna Mantra, que alcançou o 12º lugar no Reino Unido. O seu êxito My Sweet Lord era uma oração. Doou milhões para o movimento Krishna. George Harrison sempre se sentiu o mais calado dos Beatles, mas em 1968, tomou uma atitude ousada que mudou tudo. Escreveu uma canção chamada While My Guitar Gently Weeps, enquanto a minha guitarra chora gentilmente. A ideia surgiu depois de ter lido o I Ching. Sentia-se triste com a falta de amor no mundo e com a tensão dentro dos Beatles. Acreditava que ninguém levava as suas músicas a sério. Por isso fez algo chocante. Convidou Eric Clapton, um amigo próximo e guitarrista superestrela, para tocar guitarra solo na faixa. Os Beatles quase nunca permitiam que músicos de fora tocassem nos seus discos, mas desta vez, a presença de Clapton fez com que John Lennon e Paul McCartney o ouvissem finalmente. A atmosfera no estúdio mudou. A canção, gravada em setembro de 1968, tornou-se uma obra-prima. O solo de Clapton e a letra comovente de Harrison transformaram a música numa das maiores canções dos Beatles. Mostrou ao mundo que Harrison era tão talentoso como Lennon e McCartney. Mas as coisas dentro da banda continuavam a desmoronar-se. A 10 de janeiro de 1969, durante as gravações de Let It Be, Harrison atingiu o seu limite. Após uma manhã de ensaios nos Twickenham Studios, não aguentou mais. O jeito controlador de Paul, o distanciamento de John e a presença constante de Yoko Ono foram a gota de água. Depois do almoço, envolveu-se numa discussão acesa. Depois levantou-se e disse: "Vejo-vos por aí nos clubes." E saiu. Os Beatles tentaram seguir em frente sem ele. Chegaram mesmo a brincar com a possibilidade de trazer Eric Clapton para o substituir, mas era evidente que a banda estava em crise. Naquela tarde, o estúdio tornou-se um lugar estranho. Improvisaram sem rumo, com Yoko a cantar. Parecia que os Beatles já não eram os Beatles. Nesse mesmo dia, Harrison foi para casa e escreveu Wah Wah. O título era uma alfinetada na dor de cabeça que os seus colegas de banda lhe estavam a causar. A música criticava os sorrisos falsos e o estresse em que se sentia preso. Era a sua maneira de dizer que tinha acabado com as parvoíces. Quando a gravou para o seu álbum a solo All Things Must Pass, em 1970, foi a primeira faixa que gravou. A gravação foi um sucesso estrondoso. A música contava com Clapton, Ringo Starr, membros dos Badfinger e um som estrondoso que abafava as memórias dos Beatles. A canção captava a sua raiva e a sua liberdade. Harrison não voltou aos Beatles sem fazer exigências. Disse-lhes que precisavam de sair de Twickenham e gravar nos Apple Studios. Não queria falar mais em concertos ao vivo e queria uma nova forma de trabalhar, mais descontraída. A banda concordou. As condições impostas por ele permitiram-lhes terminar Let It Be e até fazerem um último concerto juntos, o famoso concerto no telhado. Mas todos conseguiam ver as fissuras. Os Beatles só poderiam continuar se cumprissem as exigências de Harrison. Mais tarde, nesse ano, Harrison recebeu finalmente o respeito que merecia. A sua canção Something tornou-se o primeiro single de Harrison com o lado A de um single. Foi lançada juntamente com Come Together, de Lennon no álbum Abbey Road. Inspirada pela sua mulher Pattie Boyd, Something era pura e bela. Frank Sinatra considerou-a a maior canção de amor dos últimos 50 anos. Fãs e críticos concordaram.
Harrison tinha provado que merecia estar no topo, ao lado de Lennon e McCartney, mas as tensões continuavam a aumentar. Harrison tinha sido honesto desde o início sobre Yoko Ono. Disse-lhe que ela tinha uma má reputação em Nova York e que transmitia uma energia negativa. John Lennon admitiu mais tarde que Harrison lhe disse isso na cara. Harrison não estava a ser. Dizia o que muitos pensavam, mas não se atreviam a dizer. Yoko quebrou a maior regra dos Beatles: nada de namoradas ou esposas no estúdio. Sentou-se ao lado de John, sussurrando-lhe enquanto trabalhavam. Paul tentou amenizar a situação fazendo piadas, mas Harrison sentia-o de forma mais profunda. Ela tinha mudado o espaço deles, o vínculo entre eles. Um pequeno momento resumiu tudo. Durante as sessões de gravação em Abbey Road, Yoko tirou um biscoito da cabine de som de Harrison. Ele ficou furioso. "Esta vadia!" gritou. Todos congelaram. Não era por causa do biscoito. Era uma questão de respeito, de limites e de quanta coisa tinha mudado. Harrison sentiu que a presença de Yoko foi a gota de água. Quando deixou a banda naquele dia de janeiro de 1969, escreveu no seu diário: "Deixei os Beatles." Foi simples, mas disse tudo. A banda que ele amava tinha acabado. O grupo unido de rapazes de Liverpool já não existia. Os Beatles tinham chegado ao fim como tinham chegado antes. Harrison percebeu-o claramente, mesmo que os outros ainda não quisessem encarar a realidade. O que aconteceu a seguir foi como o rompimento de uma barragem. Durante anos, George Harrison esperou em silêncio enquanto o mundo se concentrava nas canções de Lennon e McCartney. Agora que os Beatles tinham acabado, ele e os outros apressaram-se a partilhar músicas que estavam guardadas a 7 chaves. As canções de George, em particular, impressionaram toda a gente. Os fãs finalmente ouviram o quanto ele vinha escondendo. O seu talento, Antes Oculto, veio ao de cima. Para o ajudar a moldar a sua nova música, George convidou Phil Spector. Spector era famoso pelo seu muro sonoro, um método de gravação rico e complexo que preenchia cada espaço com música. Juntos, trabalharam no álbum a solo de George, All Things Must Pass. Spector transformou as demos simples de George em canções grandiosas e poderosas. Acrescentaram coros e uma bateria estrondosa. O álbum contou com estrelas como Eric Clapton e membros dos Badfinger. Quando as pessoas ouviam músicas como My Sweet Lord e What Is Life, percebiam que George já não era apenas o Beatle quieto. Tinha encontrado a sua verdadeira voz. Quando All Things Must Pass foi lançado, em novembro de 1970, era um álbum triplo, um dos primeiros do gênero. Tinha mais de 20 canções. A música era rica, emotiva e profundamente espiritual. Os críticos disseram que era melhor do que grande parte do que os Beatles tinham feito nos seus últimos anos. O álbum mostrou ao mundo que George era um gênio por mérito próprio. Continua a ser um dos maiores trabalhos a solo de qualquer Beatle. My Sweet Lord tornou-se um enorme sucesso. Foi a primeira canção a solo de um Beatle a alcançar o primeiro lugar nos Estados Unidos em 1970. Mas o seu sucesso não foi exceção. A editora de um êxito de 1963, chamado He's So Fine, processou George, alegando que este tinha copiado a melodia. Após anos nos tribunais, o juiz decidiu que George tinha copiado a música sem intenção. Em 1981, George pagou $587 mil para encerrar o caso. Mais tarde, fez uma piada sobre isso numa música chamada This Song. A experiência foi dolorosa, mas George sentiu que a mensagem de My Sweet Lord importava mais do que o processo judicial. George também demonstrou os seus sentimentos de outra forma. A 1 de agosto de 1971, ele e Ravi Shankar realizaram o concerto de beneficência para o Bangladesh. 2 concertos tiveram lugar no mesmo dia no Madison Square Garden, com a presença de 40 mil pessoas. Angariaram quase $250 mil nesse dia e milhões a mais com a venda de álbuns e filmes. Foi o primeiro grande concerto de rock de beneficência, inspirando eventos posteriores como Live Aid. George provou que a música podia ajudar a curar o mundo, mas a sua vida pessoal estava a desmoronar-se. George chocou os seus amigos mais próximos ao ter um caso com Maureen Starkey, a mulher de Ringo. Maureen casou com Ringo em 1965. Agora, no início dos anos 70, frequentava a casa de George. Certa noite, Pattie Boyd, a mulher de George, apanhou-os juntos atrás de uma porta trancada. Ela bateu a porta enquanto George se ria lá de dentro. Quando o abriu, agiu como se nada tivesse acontecido. Pattie disse que foi nesse momento que soube que o seu casamento tinha acabado. A situação agravou-se durante um jantar. À frente de todos, George disse a Ringo: "Sabes, Ringo, estou apaixonado pela tua mulher." O silêncio tomou conta do ambiente. Maureen correu e trancou-se na casa de banho.
Ringo, de coração partido, só conseguiu dizer, antes tudo, que é alguém que não conhecemos. Mais tarde, John Lennon comparou aquilo a incesto. Era essa a profundidade da sensação de traição. A irmandade dos Beatles tinha se despedaçado. Na véspera de Ano Novo de 1974, George disse a Patty que queria o divórcio. Foi um fim cruel para um ano doloroso. Patty já andava com Ronnie Wood, mas a forma como George terminou a relação magoou-a profundamente. O divórcio foi finalizado em 1977. A vida de George Harrison depois dos Beatles foi uma viagem repleta de riscos, desilusões, triunfos e quase tragédias. Em 1974, tentou transformar o seu sonho de apoiar novos músicos em realidade, criando a Dark Horse Records. Queria ajudar artistas como Ravi Shankar e Splinter, ao mesmo tempo que controlava a sua própria música. Mas não foi fácil. Harrison teve de devolver um adiantamento de $1 milhão e apressou-se. Assinar com a Warner Brothers a tempo do lançamento do seu álbum 33 and to Trace. O que começou como um projeto promissor para apoiar outras pessoas, transformou-se numa dura lição sobre a indústria musical. Em 1978, Harrison mostrou ao mundo a sua coragem e generosidade. O filme A Vida de Brian, dos Monty Python, estava prestes a ser cancelado quando a EMI Films desistiu do projeto à última hora. Harrison não deixou que isso acontecesse. Hipotecou a sua amada casa em Friar Park para angariar $3 milhões e fundou a Handmade Films. O seu único motivo, brincou, era que queria mesmo ver o filme. O risco valeu a pena. A Vida de Brian arrecadou $21 milhões só nos Estados Unidos. A Handmade Films presenteou a Grã-Bretanha com alguns dos seus filmes de culto mais adorados, como Os Bandidos do Tempo e Withnail e Eu. A ousadia de Harrison ajudou a salvar o cinema britânico numa época de crise. A sua vida pessoal foi igualmente dramática. Harrison casou com Patty Boyd em 1966, depois de a ter conhecido durante as filmagens de A Hard Day's Night, mas a relação desmoronou sob o peso da fama, das infidelidades e das suas buscas espirituais. O seu amigo íntimo, Eric Clapton, apaixonou-se profundamente por Boyd, escrevendo Layla sobre a sua saudade dela. Quando Boyd finalmente deixou Harrison em 1977 e se casou com Clapton em 1979, isso poderia ter destruído a sua amizade. Em vez disso, Harrison compareceu no casamento e até brincou sobre ser o cunhado deles. Boyd tornou-se a musa inspiradora de canções como Something, de Harrison e Layla e Wonderful Tonight. De Clapton, as cartas que lhe escreveram foram vendidas por mais de $3,6 milhões em 2024, demonstrando o quanto a sua história ainda fascina as pessoas. Com o passar dos anos, Harrison teve dificuldades em alcançar o mesmo sucesso que os seus ex-companheiros de banda. Os seus álbuns em meados da década de 70 não impressionaram a crítica nem venderam bem. Era visto como o Beatle quieto que já não se encaixava. Doenças e exaustão durante a sua digressão de 1974 deixaram a sua voz rouca, e o seu álbum Dark Horse foi lançado à pressa e mal recebido. Harrison afastou-se dos holofotes e concentrou-se em filmes e projetos pessoais. Foi apenas com os Traveling Wilburys, no final dos anos 80, que reencontrou verdadeiramente o seu caminho. A voz de Harrison nunca recuperou completamente. O tabagismo e anos de esforço prejudicaram-lhe a garganta. A sua digressão de 1974 foi especialmente dolorosa. A laringite deixou-o com dificuldades para cantar, e as críticas foram implacáveis. Os anos de carreira artística cobraram o seu preço, e em 1997 foi diagnosticado com cancro na garganta. Inicialmente, venceu a doença, mas em 2001 foi-lhe diagnosticado um cancro do pulmão, que se espalhou para o cérebro. Mesmo com a saúde debilitada, Harrison manteve o otimismo. Disse aos seus fãs: "Não vou morrer tão cedo. Tenho muita sorte." O retorno que alcançou com os Cloud9 em 1987 foi simplesmente incrível. Depois de anos fora das tabelas de vendas, Harrison regressou com o álbum Platina e um hit número 1 nos que diziam: "Got My Mind Set On You." Esta música abraçou os videoclipes e When We Was Fab tornou-se um sucesso divertido e nostálgico, repleto de referências aos Beatles. Em 1988, Harrison ajudou a formar os Traveling Wilburys com Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne e Roy Orbison. Tudo começou com uma canção, Handle With Care, que era simplesmente demasiado boa para ser desperdiçada. Em 10 dias, gravaram um álbum inteiro que se tornou um enorme sucesso. A mistura de talento e amizade do grupo criou algo mágico, ainda que tenha durado pouco tempo. Durante todo este período, Harrison manteve-se fiel às suas crenças espirituais.
meditou, praticou yoga e manteve-se vegetariano de 1968 até a sua morte. Falava frequentemente da sua busca por Deus e via todas as religiões como parte da mesma verdade. Apesar da fama, manteve o coração voltado para a paz. Mas a paz foi destruída a 30 de dezembro de 1999. Um homem chamado Michael Abram invadiu a casa de Harrison e esfaqueou-o mais de 40 vezes. O pulmão de Harrison colapsou e ficou à beira da morte. A sua mulher, Olivia, lutou contra o agressor com um candeeiro e chegou a agarrar-lhe os testículos para o déter. A polícia chegou mesmo a tempo. Harrison disse mais tarde que sentiu a sua vida desvanecer-se enquanto jazia a sangrar. Os médicos disseram que foi um milagre ele ter sobrevivido. O ataque deixou cicatrizes mais profundas do que os ferimentos. Eric Clapton disse que Harrison nunca mais foi o mesmo. Tornou-se retraído e o trauma pareceu quebrar a calma que tanto se esforçara por encontrar. Pouco tempo depois, o seu cancro regressou. Keith Richards acreditava que o ataque enfraqueceu Harrison a tal ponto que este não conseguiu combater a doença. Harrison faleceu a 29 de novembro de 2001, aos 58 anos, rodeado pela sua família e ao som de música de sitar. Partiu deste mundo em paz. As suas cinzas foram espalhadas no rio Ganges, como ele desejava. A sua mensagem final foi simples e verdadeira. A vida é frágil como uma gota de chuva numa folha de lótus. E é melhor acreditar nisso